E agora, mais do que um aviso, é um alerta. Eu não sou um exegeta, não sou teólogo, sou apenas alguém que está querendo compartilhar com vocês uma reflexão muito perceptível no meu modo de ver, que está no livro de Ezequiel, em especial no capítulo 8 do livro de Ezequiel. Não é, portanto, uma interpretação bíblica, até porque eu acho que eu quero destacar 3 pontos do livro de Ezequiel como um todo, mas principalmente nesse capítulo, que eu acredito que nem são temas que exigem qualquer tipo de interpretação, porque está tudo muito claro ali, né? Então, o primeiro deles, o mais óbvio, para quem não sabe, eu até pedi para vocês lerem, né? Já estamos com 250 pessoas quase, muito obrigado. Eu pedi para vocês lerem esse capítulo, quem está lá no grupo de leitura da Bíblia, aproveito para fazer a propaganda, aí tem um link do grupo de leitura da Bíblia, que é lá no Telegram, já estamos com mais de 2.000 pessoas. Quem está lá no grupo está lendo, inclusive nós estamos lendo, estamos atravessando agora o livro de Ezequiel. E muito interessante, porque a gente já teve a primeira leitura do Apocalipse e agora a gente está vendo o livro de Ezequiel. E mais do que essa questão da profecia, a gente tentar entender apenas como algo do futuro, eu já vou fazer uma observação sobre isso. O que me fez pensar nessa live é porque eu acho que um capítulo, simplesmente, do livro de Ezequiel, o 8º capítulo. Como sempre, eu sugiro que leia sempre o anterior e 1 ou 2 depois, para entender melhor o contexto do que... E, se possível, saiba o que já falaram sobre essa passagem, né? 3 questões muito visíveis aí me chamaram a atenção. E eu acho que podem ser usadas para a gente entender o mundo de hoje, muito além da questão profética no sentido de previsão do futuro, numa questão de constatação lógica, né? Então, a primeira delas é a questão da idolatria, né? Quando a gente vê que as abominações ali chamadas no livro de Ezequiel, nessa visão de Ezequiel, né? Porque, para quem não sabe, Ezequiel tem uma visão de algo bastante complexo, uma visão bastante complexa, mas ele é levado, não é apenas uma visão, até eu pensei bem depois mudar o título da live, porque não é bem uma visão, é mais do que isso. É como se ele foi levado a ver algumas coisas acontecendo dentro do templo, ao redor do templo e simbolizando todo aquele público, principalmente a classe dos sacerdotes, a classe das pessoas importantes daquela sociedade. Então, a primeira coisa que a gente vê é que Deus vai mostrando para ele os homens importantes, né, da sociedade e o próprio povo adorando a Deus, adorando a ídolos, adorando animais, né? Ou seja, idolatria. Inclusive, várias formas dela ali. Ali está bem descrito todas as possibilidades de idolatria. E quando a gente olha os nossos dias, a gente vai ver que aquele povo lá não era 10% idólatra como nós. Nós somos muito mais do que aquilo, né? Então, sobre exclusivamente essa questão da idolatria, eu acho que eu não preciso me alongar. Primeiro, porque é óbvia demais, né? Que ali está atrelado a Deus fica irado devido à idolatria, e mostra isso para o profeta, né? Eu fiz já até uma live sobre essa questão da idolatria, idolatria moderna, acho que fiz aula no curso também. Então, acho que já tem o material suficiente para isso. Mas eu quero olhar agora o segundo aspecto, que está atrelado a esse primeiro, né?
Segundo a visão de Ezequiel e segundo a visão de vários outros profetas e de várias narrativas bíblicas em crônicas, reis, principalmente nos primeiros livros depois do Pentateuco, né, depois dos livros escritos por Moisés, né, o livro dos profetas, os livros históricos, em tudo lá a gente vai ver que tudo que deu errado teve origem nesse mesmo problema da idolatria. Né? Agora, ali, todas as pessoas, incluindo os idólatras, acreditavam que estavam errados. Eles sabiam, melhor dizendo, eles sabiam que estavam errados. Porque sempre que começa alguma catástrofe, logo as pessoas percebem que aquilo é uma consequência do seu comportamento idólatra. Não é? Os profetas, até reis, eles identificam isso. Agora, a diferença para hoje, qual é? É que ninguém mais acredita em nada disso, o que torna a nossa situação muito pior. Os tipos de idolatria já estão todos determinados nesse capítulo. Tudo que que o homem idolatra hoje, seja os elementos da natureza, que podem ser substituídos por qualquer outro elemento aleatório, as coisas criadas por mãos humanas, que aí você pode até estender isso de forma análoga para toda a ciência, para toda a tecnologia, né? Para todas as habilidades, que hoje as pessoas com alguma habilidade são idolatradas. Vocês, uma habilidade de chutar a bola, ou de cantar, ou de dançar, entendeu? Ou de conseguir esculpir um corpo de acordo com o que as pessoas costumam gostar mais. Né? Então, ou seja, hoje nós somos muito mais idólatras e nem percebemos mais que somos idólatras. Esse é o primeiro problema. Que abre esse segundo aspecto, que eu penso assim, se a gente hoje falar que alguma coisa ruim que acontece com a humanidade, seja uma doença, ou uma guerra, ou uma fome, peste, algum problema, um desastre natural, se a gente hoje falar alguma coisa no sentido de usar o passado pecador como justificativa, alguém leva a gente a sério? Você fala, olha, essa doença aí é consequência do que a humanidade vem fazendo. Essa desgraça aí que aconteceu em determinado lugar é porque aquele povo estava fazendo um comportamento que não agradava a Deus. Alguém hoje leva isso a sério? Não, né? Ninguém gosta disso, de ouvir isso. Então, essa conexão entre causa e consequência no mundo espiritual não existe mais. Isso é decretar o nosso fim, porque é você nem visualizar mais a porta de saída desse buraco. Né? Que pense por um instante que sim, olha, esse problema que aconteceu nesse lugar, da mesma maneira que aconteceu lá em várias cidades da antiguidade, conforme descrito na Bíblia, foi destruído por causa da sua idolatria, foi destruído por causa do seu comportamento religioso. Já imaginou se a gente começar a usar essa mesma descrição hoje em dia? O que mudou? Deus não muda, certo? Então mudou a nossa forma de olhar para o pecado. Né? Além de ficar muito mais liberal em todos os sentidos, a gente já perdeu de vista essa relação de causa e consequência do âmbito espiritual. Né? Então, isso eu considero
uma questão muito importante para a gente refletir, né? Porque eu vejo assim, ou por um lado, um niilismo assim, não, isso não tem nada a ver, é que aquele povo lá era muito ignorante, então as coisas, eles acreditavam nessas coisas, sempre como uma, uma consequência de um comportamento que desagradou a Deus, né? Se você for ver, isso está nas mitologias antigas, como da Grécia, praticamente todas as religiões de mistério da antiguidade, principalmente ali da Mesopotâmia, todas elas seguiam essa relação de causa e consequência, pelo menos. Hoje, a nossa sociedade não considera isso, né? Então, ou por um lado, é porque simplesmente não liga para isso, não, porque acha que os povos antigos é que eram muito atrasados, então a gente não tem que ver isso, ou porque acha que esses comportamentos já devem ou deveriam ter sido assimilados pela população, o que acabou acontecendo, né? No campo da idolatria, a gente não tem nem vergonha mais de ser idólatra. Não é a sociedade mais idólatra do mundo. Tem programa chamado Ídolo, né? É a cultura da celebridade, né? Que a pessoa fica famosa antes de fazer alguma coisa. Não é ficar famosa como consequência de um... Entendeu? Então, se você quebrar essa relação de causa e consequência no âmbito espiritual, o reflexo, que é essa ordem humana, vai estar todo desorganizado. É por isso que surge essa cultura da celebridade, essa cultura da ausência do mérito. Né? O cara inverteu a ordem. Ó, eu vou ficar famoso para quê? Para depois fazer vídeo, entendeu? E hoje é isso. A fama não é mais consequência de um trabalho. Ela é o próprio trabalho. Além de ser a motivação, ela é o meio de ação e é a finalidade ao mesmo tempo. Ou seja, é o Ouroboros da superficialidade. E é isso que nós estamos vivendo. Agora, pense por um lado assim. E se Deus resolver agir da mesma maneira que ele agiu? Você vê, acho que até no próprio livro de Ezequiel fala de Gomorra e suas filhas. Né? O que a gente vê em Sodoma e Gomorra, Sodoma e suas filhas, desculpa, não foi Gomorra, Sodoma e suas filhas que tá. Se a gente for ver o que houve com Sodoma e Gomorra, e a gente vê como está a sociedade hoje, será que a gente já não está pior do que eles? Né?